3 anos sobre os incêndios de Pedrógão. Tudo o que não podia acontecer e nunca poderia acontecer num país verdadeiramente europeu, em Portugal aconteceu. Casas de segunda habitação foram construídas, enquanto as de primeira habitação esperavam. Pequenos lapsos. Palheiros e barracões foram reconstruídos e alguns foram até transformados milagrosamente em moradias valiosas, enquanto as casas destruídas de primeira e única habitação dos verdadeiros desalojados foram esperando. Outros pequenos lapsos. Erros de comunicação, como agora se diz. Donativos desapareceram. Outros foram escondidos em armazéns que a nossa verdadeira investigação, as inspectoras Ana Leal e Sandra Felgueiras, descobriram em locais ermos. Desses armazéns, as portas foram arrombadas e toneladas de material que ninguém imagina quanto esfumaram-se. Entretanto, as vítimas continuaram sem receber nada. Alguns até já morreram. Sem casa, sem terem recebido os donativos que o povo português, na sua ingênua generosidade, enviou às toneladas e do qual atrevo-me a dizer que a maioria não chegou a quem devia. Porque metade foi desaparecendo por artes mágicas do ilusionismo nacional e o dinheiro das contas solidárias amoou por ninguém ligar importância nenhuma e recusou-se a sair das contas solidárias e dos fundos Revita e das Cáritas desta vida, e esta ainda parece que foi das que canalizou mais para o terreno. Mas quanto? Não se sabe. O mais chocante de tudo é que 3 anos depois disto ainda ninguém foi chamado a prestar contas em tribunal. Não há sequer data marcada para a primeira audiência do processo que tresanda a roubo, desvio, nepotismo, compadrio e corrupção. Pelo menos. 0. E muito bem, parece que estou a ouvi-los. Esta mania da cosquice, certos tipos têm de querer saber tudo, para onde vai o dinheiro, dos donativos, mas isso há alguma coisa com eles? Os cuscos, tratem lá da vossa vidinha e deixem as pessoas em paz. Então já um caciquezinho honesto, toda a vida andei a angariar votos para o PS, não posso agora oferecer um colchãozinho tão amigo, uma máquina zeca de lavar à filha da amiga e vêm logo estes tipos a cuscar tudo, pá. Calcoviteiros. E enquanto ainda há neste momento câmaras municipais a elaborar regulamentos para a atribuição dos donativos que recebeu há 3 anos, este país e o poder local, ou melhor, o despudor local fica completamente caracterizado. O que pergunto é, haverá maior vilania, haverá ato mais hediondo do que roubar material que os portugueses doaram de boa fé às vítimas que nem sequer conheciam? Haverá maior ato de bandidagem do que desviar o dinheiro que devia ser usado para acudir aos casos mais urgentes? Para transformar palheiros em moradias de segunda habitação, enquanto os desalojados sobreviviam em anexos emprestados por amigos infestados de ratos e sem as mínimas condições de habitabilidade? Haverá ato mais hediondo do que deixar passar 3 anos sem distribuir pelas vítimas o dinheiro que os portugueses doaram na sua boa fé, sem conhecerem as pessoas a quem estavam a doar esse dinheiro? Foram centenas de milhares de euros que, em muitos casos, continuam por distribuir. E continuam por distribuir porque em mais precisa. Que país é este? Mas esperem que há aqui um padrão diferente do habitual. Será que desta vez também foi a classe política, comumente considerada a mais corrupta da Europa, a responsável por estes roubos? Não, desta vez não. Não. Aqui, a haver corrupção, não se pode atribuir aos políticos que ganharam o seu Euromilhões quando decidiram entrar para uma Jota, aos 18 anos. Aqui estamos a falar, quando muito, de politiqueiros de 15ª categoria, dos caciques locais, de funcionários das câmaras, das juntas de freguesia, quando muito, de presidentes de câmara que deixaram que tudo fosse roubado e o dinheiro ficasse retido nas contas solidárias a render 5 euros de juros por ano, enquanto as vítimas passavam necessidades e eram alimentadas pela solidariedade social dos conhecidos e dos amigos. A velha caridadezinha local de proximidade, tão criticada pela esquerda. E aqui eu também estou de acordo. É o Estado quem tem que prover.
não é a caridade das senhoras do chá da 5 que organizam peditórios para dar aos pobrezinhos. Mas é que se não for a caridade, é a fome e a miséria, porque o Estado só está lá para cobrar impostos e dar subsídios aos refugiados da guerra de Marrocos, que entram por aqui dentro há centenas e de imediato desaparecem como os milhões que Centeno dá ao novo banco. 3 anos após esta grande tragédia, as matas continuam com a carga térmica de há 3 anos, claro. À espera do próximo grande incêndio, que estatisticamente ocorre nos mesmos locais a cada ciclo de 6 ou 7 anos. Toda a gente sabe isto, exceto os maravilhosos técnicos da Proteção Civil, aqueles que obtiveram as suas licenciaturas com 96% de equivalências, recordam-se. Bem, a vida deles também não é isto, não é andar aqui no meio das matas a sujarem as fardas, os blusões cor de laranja brilhantes, e rascavam as carrinhas, as pick-ups novinhas de 100 mil euros cada uma. Era chato. Vigiam só menos as matas ao fim de tantas décadas de incêndios, sempre nos mesmos locais? Claro que não. A indústria do fogo distribui 1.000 milhões de euros por ano por milhares de pessoas, organizações e empresas. Esse dinheiro não pode deixar de ser recebido por toda essa clientela eleitoral. Primeiro, quem aluga os helicópteros e os Canadairs sabe agradecer a quem o contrata. Isto não é corrupção, não há nada disso. Isto é uma questão de educação. Saber agradecer, saber retribuir, é um pilar da boa educação. Segundo, as centenas de corporações de bombeiros por esse país fora também precisam muito desse dinheirinho, senão, olhem, vão todas à falência. Os milhares de euros que recebem pelas viagens inúteis de doentes entre hospitais, a tal dança macabra das ambulâncias, que a SIC fez reportagem esta semana, não são suficientes para manter esta máquina. É preciso o complemento mágico anual que equilibra as continhas, sob a forma do subsídio anual depois da safra dos incêndios. Ou é da época balnear dos incêndios? Bem, como quiserem chamar. Terceiro, a Proteção Civil, esse valoroso exército onde o PS aloja os milhares de bois que tem, também precisa justificar a sua existência e os milhões que derretem belas pick-ups atafolhadas de tecnologia até ao teto, para que os bonecos se possam passear durante o ano. Portanto, meus caros, os incêndios são uma grande fonte de receita para milhares. Nunca podem acabar. Tirem daí a ideia. Agora, não pode morrer gente, que isso é que é péssimo para as sondagens. Isso não, morrer gente não. Agora, um belo de um incêndiozinho, sem consequências de maior, isso é um maná para muitos. E o combustível que mantém a máquina a funcionar. Os incêndios nunca podem acabar. Por isso, não passa pela cabeça de nenhum governo mandar o exército vigiar as matas. Acabava com os incêndios e com o negócio logo para toda a gente. Seria uma ruína financeira e eleitoral. Nem pensar nisso. Vigiar as matas é que nunca. Lembro muitas vezes de um velho ditado que a minha mãe me dizia nestes casos. Dizia ela: João, fazer o bem sem olhar a quem. No Portugal de hoje, esse provérbio está ligeiramente alterado. Agora é assim: fazer o bem que vai parar aos bolsos de alguém. Até à próxima.